Olá, bom dia a todos. Prazer em vê-los. É sempre uma alegria estar de novo aqui com vocês em mais um ano. Vou compartilhar os slides. Só um momentinho. Não estou me acertando aqui com o compartilhamento. Agora sim, desculpe. Muito bem, então nós vamos falar sobre LGPD, né? Eu sou Adriano Cancian, eu sou pesquisador, professor na Unesp, coordeno um laboratório de segurança da informação, já há 27 anos na Unesp, sou professor aqui há bastante tempo, e atualmente também sou membro do Conselho Consultivo da Hash Cyber Defense. Adriana? Eu sou advogada, sou CEO da Hash, que é uma empresa de segurança da informação, e nesse ano de 2020 estou tocando vários projetos de implementação da LGPD em vários segmentos de negócios, inclusive em algumas empresas de tecnologia. Então, a ideia é compartilhar com vocês algumas dessas experiências e contribuir para melhorar o entendimento, não só conceitual, mas do ponto de vista da aplicabilidade da lei junto aos provedores. Ocorre ocasionalmente que nós somos casados, ainda que alguns tenham o costume de dizer que eu sou um avatar dela, certo? Que eu sou apenas uma função de onda e ela é que manda, e talvez isso faça um certo sentido. Bom, vamos lá. Vamos fazer, então, assim, um roteiro rápido aqui. Acho que as pessoas provavelmente têm bastante curiosidade a respeito desse tema e muitas dúvidas também, né, sobre a questão da LGPD aplicada aos provedores de acesso. Então, vou fazer uma breve introdução aqui sobre a questão e vamos falar sobre as questões de dados pessoais, o tratamento que deve ser aplicado aos dados pessoais conforme a legislação, porém, não num juridiquês, numa linguagem que seja próxima daquilo que nós estamos acostumados na área técnica, né? Depois arrematamos isso aí sobre o que é importante a gente pensar. Bom, o que acontece? O Moreiras acabou, o Sirota acabou de falar para vocês, né, sobre a importância que a internet teve nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, né? O que a internet permitiu fazer sem estar perto fisicamente, mas perto conectadamente, né? Bom, ocorre o seguinte, a internet, como a gente sabe, e vocês são técnicos, as pessoas dos provedores são, de forma geral, pessoas técnicas, sabem que a internet ela não foi feita para ser segura, ela foi feita numa época que você queria ter conectividade. Nós estamos falando lá dos primeiros pacotes lá entre a Universidade da Califórnia, em Los Angeles e Stanford, nós estamos falando em 1969, então o que se procurava é ter conexão. Então nós estamos falando aí de protocolos de rede da base que têm 50 anos e que se juntaram como peças de Lego de forma a permitir que a internet se transformasse numa coleção de capacidades. Então, na verdade, a internet é aquilo que ela é capaz de fazer, criada como se fosse um grande Lego, onde você foi montando essas peças e ligando essas camadas, né, que são, na verdade, os protocolos. Quando a gente olha na questão de segurança, né, especificamente, se a gente pensar em termos de protocolo seguro, o primeiro protocolo de segurança que existe, que é o de criptografia, de transmissão segura, ele é de 1995. Então, em se tratando de desenvolvimento tecnológico, se você comparar isso com a indústria automotiva, TV, rádio, é algo ainda muito novo. E ainda que você tenha situações aí onde você pode ter segurança montando essas peças de Lego adequadamente, eu insisto, né, que ela não foi feita para ser segura, foi feita para dar conectividade. Bom, dito isso, de onde vem as ameaças cibernéticas e o que isso tem a ver com a questão da legislação, né? Bem, as ameaças cibernéticas hoje se dividem de uma maneira muito diferente do que elas eram há 10 ou 15 anos atrás, onde eu comecei a atuar
nisso, né? Então, vamos dizer assim, eu estou nessa área há mais de 25 anos. Então, lá atrás, tudo se tratava de uma questão de infraestrutura. E a segurança era uma questão de infraestrutura. Você interconectava essas peças, protegia essas peças, e essas peças se interligavam e você tentava dar a melhor segurança possível. Com o tempo, a gente passou a ver que essa questão da segurança, ela se tornou uma visão muito mais, ela exigiu uma versão muito mais holística. Então, hoje, quando a gente fala com relação a ameaças cibernéticas, nós estamos falando em ameaças que estão ligadas com software e hardware, isso aí é praticamente inseparável, né, software e hardware, em função, obviamente, de todos os problemas que essa grande infraestrutura dessas peças de Lego tem, né, isso vem aí de software que não atende um ciclo de desenvolvimento apropriado, pressões de mercado para soltar novas versões, erros que continuam sendo cometidos em software, em hardware, e que já poderiam ter sido resolvidas, né? Mas com o tempo, essas ameaças começaram a estar em outros lugares, né? Nas pessoas, né? Que a gente sabe que são fonte constante de ameaça cibernética em função daquilo que eventualmente surge desde o ponto do usuário lá na ponta da pirâmide, né, que está usando ali os sistemas e às vezes fazem isso de forma inadequada, com comportamento não apropriado, até a base dessa cadeia alimentar, onde estão lá as pessoas que cuidam da infraestrutura, que cometem falhas, cometem erros, como todos os humanos. Bom, ainda enquanto a gente estava nessa fase de software e pessoas, né, ainda estava fácil. O que acontece nos últimos anos, eu diria assim, com o advento do Regulamento Geral Europeu, né, nós começamos a ter ameaças que são ameaças legais, em função de erros que podem estar associados a pessoas, podem estar associados a software, mas que podem advir de políticas e compliance não sendo atendido de forma adequada. Então, essas ameaças cibernéticas, elas formam hoje um caldo que está ali amarrado pela parte legal, que eu chamei aí, uma palavra que eu inventei, legalware, né? E depois nós temos um quarto elemento que eu vou falar lá no final, que é esse quarto elemento que ele se tornou aí uma peça-chave na questão de segurança cibernética para todos os atores envolvidos, com certeza também para os provedores de acesso. Então, o legalware, essas questões legais, elas começaram a se interligar fortemente com os dados pessoais, né? Isso começou primeiro com políticas de uso, políticas de acesso, e agora com a regulação, a Lei Geral de Privacidade de Dados, o Regulamento Europeu, legislações setoriais americanas, isso tornou-se também uma questão importante com relação às ameaças cibernéticas. A questão é como que a gente vai tornar essas ameaças cibernéticas em oportunidades. E para isso, eu gostaria então de passar a palavra para a Adriana, que vai falar sobre isso que mais pesa hoje com relação ao legalware, sobre os dados pessoais e depois sobre o tratamento e a legislação do ponto de vista dos provedores de acesso. Doutora. Microfone fechado. Desculpem. Bom, então vamos lá. A primeira questão que eu acho fundamental elucidar aqui nessa nossa conversa é que eu tenho ouvido de gestores de diferentes segmentos de negócios, é que, ao contrário do que parece, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela não se refere a dados em geral, ela se refere apenas e tão somente a dados pessoais. Então, seja num segmento de negócio de tecnologia, seja num segmento de negócio de varejo, por exemplo, os gestores, dentro dos programas de implementação da LGPD, eles precisam se preocupar exclusivamente com dados pessoais. Obviamente que, dada essa diferença, algumas empresas terão
uma carga de trabalho maior e outras empresas terão uma carga de trabalho menor, vez que algumas delas vão ter que se preocupar, por exemplo, só com os dados dos seus colaboradores, em razão de serem esses os únicos dados pessoais que ela trata, ou de fornecedores, clientes e alguma coisa nesse sentido, e outras empresas cujo core business é dados pessoais, elas terão que se preocupar com uma outra frente e envidar uma série de esforços para tratar desses dados. Então, acho importante fazer essa diferenciação, porque eu tinha como certa essa diferença e achava que todas as pessoas enxergavam isso de pronto, mas no dia a dia eu tenho visto que isso não está tão claro como eu supunha, né? Então, a gente vai se ocupar exclusivamente de dados pessoais e não dados em geral, sejam eles quais forem, né? Dentro da perspectiva da lei, a gente tem duas categorias de dados pessoais, e a lei ela tem lá no artigo 5º uma espécie de glossário, em que ela define uma série de termos que é utilizado ao longo da lei e que depois importa isso dentro dos fluxos de processos das empresas aí no dia a dia. Duas dessas definições, que são bastante importantes, é essa de dado pessoal e de dado pessoal sensível, que faz com que a gente tenha duas categorias de dados pessoais. Os dados pessoais, a gente tem aqueles que são os óbvios, que todos nós sabemos, como nome, número de documento, endereço, entre outros, e a gente tem que identificam uma pessoa, né, já que são óbvios, e a gente tem outros dados pessoais que, num primeiro momento, podem não serem considerados dados pessoais, mas que, numa situação de correlação com outros dados, eles podem se tornar dados pessoais. Para dar um exemplo clássico, eu citaria o caso do IP, né? IP, por si só, não é um dado pessoal, mas quando correlacionado a outros dados, ele pode se tornar um dado pessoal, vez que ele possibilita, por exemplo, a identificação de um usuário. Então, entender um pouco essa diferença também é importante, porque a lei diz que o dado pessoal, ele pode ser um dado, né, uma informação relacionada a uma pessoa identificada ou identificável, ou seja, aquela que pode vir a ser identificada a partir da combinação de diversos dados que, em princípio, podem não ser pessoais, mas que combinados passam a sê-lo, né? Outra questão importante na legislação, do ponto de vista conceitual, é a ideia de dado pessoal sensível, né? E do ponto de vista da segurança, os dados sensíveis, eles têm uma série de implicações. Todas as empresas têm dados sensíveis, né? Por exemplo, dentro dos seus departamentos de recursos humanos ou gente e gestão, não sei como cada empresa tem denominado esse setor, mas eu tenho percebido que existe uma diferença de nomenclatura. Porque, por exemplo, todas as empresas guardam informações relativas a dados médicos, por exemplo, ainda que isso se refira especificamente àquelas consultas que são feitas do ponto de vista da natureza ocupacional, né, voltadas especificamente, né, para aquela vaga ou para manutenção naquela vaga. Então, o dado sensível, dentro da perspectiva da legislação, é aquele dado como dado médico, dado relacionado à raça, etnia, orientação religiosa ou orientação sexual, que, compartilhado indevidamente ou sem autorização do seu titular, pode trazer algum tipo de prejuízo, tanto do ponto de vista moral quanto do ponto de vista material. Então, ao ter um banco de dados com dados sensíveis, isso faz com que nós nos preocupemos um pouco mais com essas informações, porque uma vez que elas sejam compartilhadas indevidamente, elas podem trazer mais prejuízos aos seus titulares do que um dado pessoal geral, como, por exemplo, o número de CPF. Então, essa diferenciação ela é importante, dadas as diferenças e os prejuízos que a divulgação indevida de cada uma dessas categorias pode trazer para os seus titulares e os esforços, né, todas as salvaguardas relacionadas à segurança das quais a empresa precisa abrir mão, também são diferentes, visto que elas precisam de um cuidado maior no caso dos dados sensíveis. Pode passar, Adriano, por favor.
Bom, o que a lei chama de tratamento de dados pessoais, né? Tratamento de dados pessoais é qualquer operação que se relaciona à utilização do dado. Então, desde a coleta do dado pessoal do sujeito que aparece lá na empresa para fazer uma visita, um fornecedor, ou aquele dado que você coleta quando você firma um contrato de prestação de serviço com uma outra empresa, isso é considerado tratamento de dados pessoais. Do ponto de vista conceitual, dentro da legislação, é toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, produção, recepção, classificação, utilização, enfim, há uma série de substantivos aí que tentam enumerar todas as possibilidades de utilização de dados pessoais. Eu costumo dizer que só ganha, né, na quantidade de termos, a classificação, né, e a descrição sobre tráfico de drogas, né, com relação à quantidade de verbos que existem naquele tipo penal e a quantidade de substantivos que existem aqui nessa definição de operação de tratamento de dados, porque praticamente toda manipulação, né, toda operação que é feita com dados pessoais, desde coleta, guarda, tratamento, compartilhamento, seja ela o que for, é considerado tratamento de dados sob a perspectiva da LGPD. E olhando para isso, né, por isso que a gente colocou aqui o infinito e além, é porque não há como todas as empresas tratam dados pessoais. Algumas mais dados pessoais, outras menos, mas todas tratam dados pessoais, ainda que esses dados estejam restritos, como eu acabei de mencionar, a dados de colaboradores, clientes e parceiros de negócios, tá? Vamos lá, Adriano, pode passar. O conjunto, banco de dados pessoais, né, é o que a gente chama de um conjunto estruturado de dados estabelecido em um ou vários locais, em suporte eletrônico ou suporte físico. Essa questão do suporte, né, e da utilização, da situação do suporte dentro das empresas, a gente costuma categorizar normalmente dentro de um processo de mapeamento de dados como híbrida, porque a maior parte das empresas, se não todas, guardam dados pessoais em papel, né, e muitas vezes em arquivos e às vezes até arquivos mortos, e algumas, né, ou também guardam dados em sistemas que a gente costuma chamar de suporte eletrônico. Então, o cuidado na guarda desses dados, que é um tópico importante dentro da legislação, é algo também com que a gente precisa, né, se preocupar, sobretudo quando a gente guarda esses documentos em suporte eletrônico, porque muitas vezes, né, o cuidado desse dado pessoal não depende só do controlador, que é aquele que coletou o dado e que toma uma série de decisões a respeito dele, mas também, né, da empresa desenvolvedora e detentora dos direitos de uso desse software, uma vez que, ao imputar dados num sistema, né, de uma outra empresa, a gente tem uma situação de responsabilidade solidária, porque a responsabilidade é daquele que coleta, mas é daquele que fornece também um suporte para que esses dados sejam guardados. Então, olhar para esses contratos e saber quais são as garantias de segurança que existem nesse software para guarda desses dados é também importante e muitas vezes razão de aditivo contratual. Pode passar, Adriano. O tratamento, o uso Obrigada. O uso compartilhado de dados, né? Esse é um ponto bastante interessante, porque ocorre o seguinte, né? Independentemente de muitos ou se de poucos, né, dados tratados dentro de uma empresa, o compartilhamento desses dados é sempre uma questão a ser olhada com um pouco mais de critério e um pouco mais de cuidado. Por quê? Porque normalmente o titular dos dados entrega esses dados para uma empresa, mas a empresa muitas vezes precisa compartilhar esses dados com outros entes, às vezes entes da administração pública por obrigação legal e às vezes entes privados até para cumprimento de contrato especificamente.
É bom que a gente diga o seguinte: existe uma ideia muito equivocada de que a lei engessa o tratamento de dados e as atividades negociais, as atividades empresariais. Isso é uma visão muito deturpada da lei, porque dentro do artigo 7º, que a gente vai ver mais para frente, que é o artigo que apresenta todas as bases legais ou justificativas para uso e tratamento de dados, se vocês preferirem, basta apenas que a gente consiga enquadrar aquela atividade ou aquele fluxo de processo dentro de uma dessas bases legais para que essa atividade, esse fluxo, possa continuar acontecendo. O que quer dizer, em outras palavras, o seguinte: se eu, ao coletar os dados, preciso compartilhar com um ente público, como, por exemplo, o Ministério da Previdência Social, para cumprimento de uma obrigação legal, eu estou dentro do artigo 7º, inciso 2º da lei, e eu não preciso fazer nenhuma alteração no fluxo desse processo, primeiro, porque existe uma justificativa para isso, e segundo, porque se eu não compartilhar esse dado dentro dessa perspectiva, eu tenho uma penalidade da outra lei. Então, eu deixo de atender a LGPD, eu atendo a LGPD, mas deixo de atender uma outra legislação. O que quer dizer, em última análise, que em muitas situações há necessidade da gente fazer uma compatibilização na aplicação da LGPD. Nem sempre eu vou poder usar a LGPD a ferro e fogo, porque em algumas situações há necessidade do cumprimento de outras leis que já estavam em vigor, e que não é porque a LGPD entrou em vigor que essas leis deixaram de existir. Então, é necessário que a gente olhe para essas situações e muitas vezes compatibilize essas duas legislações para que a gente consiga atender tanto a uma quanto a outra, tá? Eu acho que é interessante mencionar, se você permite, essa questão do uso compartilhado, que uma dúvida muito comum que a gente vê é assim: a pessoa imputa dados, por exemplo, num sistema de terceiros em nuvem, então um B2B. Então eu contrato um sistema de armazenamento de nuvem e acho que porque isso está na posse de outra entidade, que a responsabilidade é toda daquela entidade. Ainda que isso eventualmente pareça meio claro, né? Acho que a Adriana vai falar um pouquinho mais adiante sobre essa questão do operador, quem que é o gestor do dado ali, porque tem muita dúvida, né? A gente vê isso toda hora. A pessoa pergunta assim: mas eu uso um sistema de relacionamento com o cliente, né? Que é de terceiro. Então, eu estou supondo que aquela aplicação lá está segura, que é um problema dele manter isso seguro. E não é bem assim, né, Adriana? Exatamente, né? Porque nesse caso, é aquilo que eu acabei de mencionar, quando eu imputo dados num sistema de terceiros, de acordo com a minha discricionariedade, eu, empresa, decidi que vou contratar um determinado sistema, porque eu acho que aquele sistema é bom, ele atende às necessidades que eu tenho, e vou colocar os dados dos meus colaboradores, clientes, parceiros de negócios naquele sistema. Isso não significa que, ao imputar os dados naquele sistema, eu deixo de ter responsabilidade. A responsabilidade é sempre daquele que coleta e que toma a decisão do que vai fazer com aqueles dados. Ao fazer isso, eu divido a responsabilidade, mas eu não deixo de tê-la. Isso é importante que fique claro, né? E em algumas situações de compartilhamento, a gente precisa de autorização específica para isso, sobretudo quando eu coletei para alguma situação específica, e ao longo desse processo, eu preciso, né, mudar, ou eu preciso compartilhar com alguém que eu não comuniquei no ato da coleta. Isso significa que eu preciso comunicar novamente, porque a ideia é que o titular tenha transparência nessa cadeia. Em outras palavras, que o titular saiba exatamente quem coletou o dado, se o dado dele está sendo compartilhado e com quem que está sendo compartilhado. Então, o espírito desse compartilhamento deve ser sempre baseado no princípio da transparência, ou seja, eu preciso informar sempre ao titular sobre quais são as ações e o que está sendo feito com o dado que ele disponibilizou.
Bom, aí tem a questão dos agentes de tratamento, né? Os agentes de tratamento, esses dois conceitos, eles são fundamentais porque eles dizem respeito, inclusive, aos contratos que vocês firmam entre, né, os parceiros, e com os clientes, porque ele determina as responsabilidades de cada um, né, do controlador e do operador de dados. O controlador de dados vai ser sempre aquele que coleta o dado e que toma decisões a respeito do que vai ser feito com esse dado. Então, por exemplo, ao decidir em qual sistema eu vou guardar os dados que eu coletei dos meus clientes, por exemplo, isso faz parte de uma premissa que está relacionada ao papel do controlador. Ele que decide o que ele vai fazer com esses dados, onde que ele vai armazenar esses dados, com quem que ele vai compartilhar esses dados, e é também dele a obrigação de tornar toda essa cadeia transparente para o titular. Muitas vezes, dependendo do segmento de negócio, o controlador, ele divide essa responsabilidade com uma outra empresa que fornece, por exemplo, um sistema de relacionamento, ou um sistema de cloud, ou um sistema que atenda uma necessidade específica do controlador. Ao contratar essa outra empresa, né, da qual eu vou usar um determinado sistema que facilita a minha atividade, né, a minha atividade empresarial, eu divido com ele essas responsabilidades. Então, a responsabilidade pela guarda do dado, ela passa a ser compartilhada. Metade do controlador, porque foi ele que coletou, é dele a responsabilidade, né, de cuidar desse dado, mas é também dele a prerrogativa de tomar decisões sobre o que vai ser feito com essa informação. E metade do operador, porque é ele que está fornecendo, né, o meio no qual esse dado vai ser guardado e todas as garantias de segurança para que essa informação não seja nem acessada indevidamente, tampouco compartilhada indevidamente. Então, a ideia é ter uma responsabilidade do ponto de vista do direito civil, uma situação de responsabilidade solidária, em que ambos respondem pela segurança e por todas as obrigações relacionadas ao armazenamento dos dados. Tá? Pode passar. Com relação ao término do tratamento, existe uma questão que tem trazido muitas dúvidas para as empresas, que é principalmente aquela de quando que eu devo eliminar o dado, né? As empresas, a ideia da lei é a seguinte: atingida a finalidade para a qual o dado foi coletado, ele precisa necessariamente ser eliminado. E isso é em partes verdadeiro. Por que é em partes verdadeiro? Por causa daquela questão que eu mencionei anteriormente. Porque em algumas situações há fatos que obrigam que o controlador de dados guarde esses dados por um determinado período específico. Muitas vezes esses prazos eles são prescricionais, e que não necessariamente terminada a finalidade eu poderei dispor ou eliminar esses dados. Eu suponho que haja, por parte da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, regulamentação nesse aspecto, porque as empresas têm trabalhado fortemente numa tabela de temporalidade para a eliminação dos dados. O que isso significa? Para dar um exemplo bem simples, quando eu tenho um colaborador que é desligado de uma empresa e o fato dele não trabalhar mais nessa empresa não significa necessariamente que os dados dele possam ser eliminados, muito embora ele já não esteja mais trabalhando nessa empresa. Por quê? Porque eu preciso cumprir uma série de prazos trabalhistas, fiscais, previdenciários, antes que eu possa eliminar esses dados. Então, além da compatibilização das legislações setoriais que é necessário que sejam observadas, muitas empresas têm trabalhado nesse esforço de ter uma tabela de temporalidade que oriente os diferentes departamentos sobre quando que os dados podem ser efetivamente eliminados. O que quer dizer
como a gente tem várias figuras, vários conceitos, que são conceitos abertos dentro da legislação, nesse momento, pelo menos, da aplicação da lei, a gente precisa se socorrer de uma série de outras leis e de outras disciplinas para que a gente possa atender a legislação e, sobretudo, justificar cada uma das decisões que são tomadas em relação aos dados pessoais dentro das empresas. Inclusive, eu estou acompanhando a discussão no YouTube também, e isso é uma das maiores dúvidas, né? É só reforçando que existem dados que a legislação não permite que sejam removidos nunca. Dados escolares, por exemplo, eles têm que ser mantidos para sempre. Eu digo isso porque já fui CIO da Secretaria de Estado da Educação, e você não pode eliminar dados de matrícula, do que você fez, fica tudo armazenado para sempre. Dados médicos também não podem ser removidos pela legislação atual. Então, isso que a Adriana está falando é importante, porque a autoridade nacional ela vai ter que regulamentar algumas dessas coisas. Enquanto isso, você tem que usar a legislação, se apoiar, né, como a Adriana disse, em outras legislações. E está relacionado também com a conservação dos dados, né? Está bem ligado com isso também. Exatamente, né? Então, a conservação dos dados, que é o que prevê aqui no artigo 16, trata desses tópicos que eu acabei de mencionar para vocês. Então, há necessidade, né, de que a gente observe se existe uma obrigação legal relacionada àquele dado específico que precisa ser eliminado, né? E existem todas essas justificativas com relação à possibilidade, né, da eliminação ou da conservação desses dados. Então, em outras palavras, o que isso quer dizer? Quer dizer que, independentemente do seu segmento de negócio, você precisa olhar uma série de detalhes, né, setoriais, inclusive, que vão te orientar na aplicabilidade da legislação. A lei, ela não deve ser, né, olhada sob o ponto de vista da sua letra fria. Então, eu olho, por exemplo, e vejo que existe a necessidade de eliminar um dado, então, porque isso está escrito na LGPD, eu vou lá e faço. Não deve ser dessa maneira, sobretudo nesse momento que a lei tem exigido de nós, né, operadores do direito, um exercício muito robusto de interpretação, visto que vários conceitos estão abertos e que certamente no futuro serão regulamentados. Mas nesse momento é preciso que a gente lance mão de todos esses recursos, inclusive de outras legislações, que ajudam a gente na interpretação da lei e fazem com que a gente não tome nenhuma conduta que depois a gente tenha outros problemas, né, devido a ações que foram realizadas equivocadamente. Pode passar, Adriana. As hipóteses de tratamento, eu gostaria apenas de dizer para vocês o seguinte, né? Elas estão previstas no artigo 7º e elas são 10. E o consentimento, muito embora todo mundo já tenha falado, né, tenha sido cantado em verso e prosa, como a base legal, né, que é como a gente chama essas justificativas de mais importante, a base, todo mundo olha apenas para o consentimento, a LGPD não olha apenas sob o ponto de vista do consentimento. Ela dá para todas as empresas, para todos os controladores de dados, 10 hipóteses para que o tratamento de dados seja realizado. E é importante que eu diga para vocês que o consentimento, ele é a base excludente. Quando nenhuma outra hipótese da 2 a 9 se encaixa no tratamento de dados, aí sim a gente deve lançar mão do consentimento. Mas, em princípio, a gente precisa olhar para todas as outras bases legais, porque muitas vezes, dentro dos fluxos de processos dos departamentos das empresas, o tratamento de dados ele está respaldado nessas outras bases legais, como, por exemplo, já citei para vocês aqui obrigação legal, e uma outra que é bastante comum, né, hipótese de tratamento, é execução de contrato. Então, existe, que é o inciso 5º aqui do artigo 7º. Então, existem diversas situações de tratamento de dados
que é realizado em função do cumprimento de algum objeto de contrato, e que, se não realizada, né, faz com que essa prestação contratual ela não aconteça. Então, cada uma dessas situações precisa ser olhada, né, especificamente para que a gente entenda, né, qual que é a hipótese de tratamento que se encaixa em uma ou outra situação. Especificamente em relação ao caso dos provedores, né, é interessante que vocês olhem essa hipótese da execução de contrato, porque muitas das atividades, ou muito do tratamento de dados pessoais que vocês realizam, eles estão respaldados nessa hipótese de tratamento, que é a execução de contrato e também algumas outras relacionadas à obrigação legal. Então, não se restringam ao consentimento e nem acham que o consentimento é a bala de prata que vai resolver todos os problemas. Há outras bases legais que muitas vezes, né, fundamentam muito melhor o tratamento de dados do que necessariamente o consentimento. Lembrem-se sempre, o consentimento é a base de exclusão, é quando nenhuma outra funciona, né? Vamos lá. Acho que o tempo está quase acabando, vamos ver se dá para a gente concluir, nós estamos quase terminando já. Aí, você quer falar sobre a questão dos incidentes de segurança? Não, acho que você pode falar, o tempo está muito sim, pode dar você vai resumir melhor que eu. Com relação aos incidentes de segurança e todas as questões mais técnicas que estão previstas do artigo 46 ao 51, observem que a gente tem lá, né, de novo, conceitos muito abertos. Para que a gente consiga cumpri-los, é necessário que a gente olhe sempre e se apoie na segurança da informação. Embora, do ponto de vista jurídico, aquilo seja uma novidade e sequer tenha sido regulamentado, do ponto de vista da segurança da informação, aqueles conceitos são bastante antigos e funcionavam normalmente como recomendações que eram feitas não só para desenvolvimento de produtos, como também para adequações. É por isso que a lei cita a premissa, né, e utiliza como base, inclusive, o Privacy by Design e o Privacy by Default, que é a utilização de protocolos de privacidade dentro do desenvolvimento de sistemas ou utilizando protocolos de privacidade como padrão. Então, olhando, né, para os sistemas e para todas as questões que envolvem a área técnica, é importante observar os protocolos de privacidade e lembrar que a proteção de dados pessoais é apenas um braço, né, da privacidade de dados, que a privacidade ela é algo maior e que, tratando de dados pessoais, nós estamos resolvendo apenas uma dessas questões dentro do pressuposto da privacidade. Lembrando que existe, no caso de vocês, uma compatibilização que não pode ser deixada de lado, que é do Marco Civil da Internet, que trata da guarda de logs. Nada do que diz a LGPD, né, se sobrepõe a essa obrigatoriedade legal, inclusive do ponto de vista do tempo da guarda desses logs em relação à LGPD. São duas coisas completamente distintas e é em razão disso que eu mencionei para vocês no início dessa nossa conversa que, embora o nome da lei seja Lei Geral de Proteção de Dados, ela se restrinja a dados pessoais e ela não toca em nenhum momento, por exemplo, a questão dos logs, que continua sendo regulado pelo Marco Civil da Internet, inclusive em relação à tabela de temporalidade e o tempo que cada um dos provedores precisa guardar essas informações, tá? Por fim, dizer que esse exercício da aplicabilidade da Lei Geral de Proteção de Dados, ele precisa, né, especificamente olhar para outras legislações, inclusive legislações setoriais, e a aplicabilidade da legislação, ela não é uma receita de bolo. Todas as vezes que vocês ouvirem que alguém tem uma fórmula mágica para aplicar a LGPD em todo e qualquer tipo de empresa, desconfiem disso, né? Os programas de governança de dados, eles precisam ser implementados olhando as características de cada uma das empresas, olhando
olhando o segmento de negócio e olhando principalmente a maturidade com relação às questões de privacidade são tratadas dentro daquela empresa. Sejam provedores, sejam empresas de tecnologia, ou sejam empresas do varejo, sejam empresas da saúde, sejam elas quais forem, porque a lei coloca debaixo do seu guarda-chuva toda e qualquer empresa que coleta, guarda e trata dados pessoais, independentemente se essa quantidade é grande ou se essa quantidade é pequena. Então, espero ter contribuído, né, para o esclarecimento desses conceitos mais jurídicos e passo a palavra para o Adriano para ele finalizar essa nossa conversa de hoje. Bom, eu não vou me alongar aqui, porque não quero também estourar o tempo, que nós já passamos um pouquinho. Só para concluir, o que vocês, provedores de acesso, devem ficar atentos daqui para frente, né? Eu achava antigamente que a última linha de defesa era o analista de segurança, né? Então, eu achava que a última analista era o analista em infraestrutura. Depois, com o tempo, a última linha de defesa passou a ser os contratos, a questão legal, né? Então, o analista passou a ser a penúltima linha de defesa. E agora, o que vocês devem observar é que estão surgindo, inclusive no Brasil, a proteção de dados por seguro cibernético. Não são seguros para os dados, que os dados são intangíveis, mas são seguros para recuperação do incidente, pagamento de causas jurídicas, pagamento de comunicação e assim por diante. Então, a última linha de defesa, daqui para frente, vão ser os seguros cibernéticos. Então, nós vamos ter a infraestrutura, os analistas de segurança, os advogados com seus contratos bem elaborados, termos de uso, e, finalmente, a proteção contra sinistros. É importante que vocês fiquem de olho nisso, porque isso é que vai ser importante como última linha de defesa para os provedores de acesso, para outras organizações também. Bom, eu queria novamente, eu cometi indelicadeza de não agradecer, obrigado ao Moreiras pelo convite, é uma honra e a gente sempre fica muito tenso de falar para público tão especializado, né? Falamos aqui um pouco correndo, espero que tenha sido útil. Eu fico à disposição, a Adriana fica à disposição também, eu já posso falar em nome dela, né? Mas tenho certeza que sim. Então, muito obrigado. Acho que tem alguma pergunta, desculpa aí pelo tempo, pessoal. Mas muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Primeira vez minha, depois de organizar tantos anos de GTS, primeira vez minha no X Fórum. Muito obrigado. Obrigada, Adriana e Adriana. Nós estamos com o tempo meio corrido, mas nós temos aqui uma pergunta para vocês. Do Diego Xisto. É obrigatória a contratação e definição de uma DPO e em conjunto com o Rafa Lozano? Na LGPD se menciona alguma coisa de onde se armazenam os dados e por quais redes internacionais trafegam os dados? Bom, vamos começar pela mais objetiva, né? Com relação à contratação do DPO, a ideia, embora no GDPR, no Regulamento sobre Privacidade de Dados Europeu, isso seja mais específico, na LGPD isso ainda será objeto de regulamentação, certamente pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Mas a orientação que a gente pressupõe do que tem na lei hoje é que todos os controladores de dados, em tese, deveriam ter um DPO, que não significa que precisa ser uma pessoa de dentro da empresa, embora isso seja o mais recomendável, pelo fato de que essa pessoa conhece melhor o negócio, o segmento de negócio em que a empresa está inserida e principalmente os processos internos. Ele pode ser uma pessoa física, mas pode também ser uma pessoa jurídica, normalmente um escritório de advocacia ou qualquer outra empresa que preste esse serviço, e isso pode ser feito por um terceiro. E com relação às redes pelas quais trafegam os dados internacionalmente, não existe esse nível de detalhamento ainda na LGPD, apenas algumas recomendações com relação à transferência internacional de dados, mas, sobretudo, olhando para as questões mais de legislação para equiparar se a legislação protetiva de dados pessoais daquela empresa que vai transferir os dados é equivalente ou é superior à empresa para o país para o qual os dados serão transferidos. Mas esse é um assunto bastante complexo e que certamente merecerá regulamentação da Autoridade Nacional de Proteção de Dados.
mas do ponto de vista técnico, não. Não sei se eu me fiz entender. Tá certo, Adriana. Tá certo, Adriano. Foi muito bom a apresentação de vocês. Ficaram com um monte de dúvidas lá no chat. Se vocês puderem depois responder lá no chat para essas pessoas. Infelizmente, a gente está um pouquinho atrasado, mas eu agradeço aí a participação de vocês.